Gravar. Aí. Marcelo disse que ia participar com a gente aí. Ele só está resolvendo algumas questões referentes a uma gravação, edição de vídeos ou algo assim. E aí ele entra para participar com a gente aqui. Até é bem legal se ele participar, porque, na verdade, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre, mais ou menos na sequência daquilo que a gente vinha falando nos outros encontros, né? A gente falou muito sobre PNL, a gente falou sobre algo sobre hipnose. Nos últimos encontros, a gente falou sobre hipnose conversacional, que tem tudo a ver, né? Todos esses conteúdos, todos esses temas, eles têm tudo a ver uns com os outros. Ontem, por exemplo, a gente falou no nosso encontro lá, a gente começou a falar sobre metáforas, né? Que é um outro processo bem interessante também, uma abordagem bem bacana, que a gente utiliza muito. Inclusive, antes eu estava falando sobre o Marcelo, né? O Marcelo, ele é um cara que ele utiliza muito e ele tem uma habilidade muito interessante de desenvolver metáforas e de utilizar de uma forma muito natural e espontânea todos esses recursos que ele vai aprendendo ao longo do tempo, né? Com as ferramentas da PNL, as técnicas da hipnose conversacional, da hipnose ericksoniana, né? Os padrões ericksonianos, ele utiliza de uma forma muito natural e espontânea dentro de uma metáfora. Essa habilidade é extremamente interessante da gente desenvolver, né? Essa habilidade, porque tu utiliza ela tanto num processo conversacional quanto num processo terapêutico formal mesmo, né? Dentro de um processo de hipnose, enfim. Isso é bem legal. Claro que para ele é um processo bem natural, porque ele já tem essa habilidade, né? De essa criatividade, essa habilidade de raciocínio rápido, e muita prática também, né? Muita prática também. Mas não é nada que a gente não possa desenvolver. Ontem a gente estava falando também, e aí entra num tema que é bem delicado, porque a gente bate muito em cima disso, né? A gente bate muito em cima de não ter protocolos, de tu não trabalhar em cima de protocolos engessados, né? Mas a gente estava falando ontem justamente sobre metáforas e a gente falou sobre o que é bastante interessante, principalmente no primeiro momento, a gente ter alguns protocolos, algumas técnicas prontas para utilizar, porque isso facilita muito o processo terapêutico para quem está iniciando, principalmente para quem está iniciando, né? Principalmente para quem está iniciando. Quem fez os nossos cursos aqui de hipnose, por exemplo, aprendeu lá a caixinha das emoções. Quem aprendeu, aqui a gente não tem tantas pessoas que fizeram formação de hipnose há mais tempo com a gente aqui. Mas a gente tem muitos alunos que fizeram formação com a gente lá atrás, né? Iniciaram na área terapêutica e iniciaram na área terapêutica utilizando essas técnicas, né? Squash visual dentro daquele script que o Marcelo trabalha, a própria caixinha das emoções, por exemplo, que são técnicas, na verdade, são protocolos prontos, mas que são efetivos e que auxiliam muito na hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo, né? Porque esperar que a gente vá conseguir fazer um processo muito sob medida no início do nosso trabalho como terapeutas é complicado, né? A menos que o terapeuta esteja fazendo uma formação de PNL ou tenha feito uma formação de PNL, que aí tu consegue ter um pouco mais de flexibilidade, né? Porque a PNL, ela te dá essa flexibilidade de tu entender, de tu trabalhar em cima do metamodelo, tu trabalhar em cima de submodalidades e tudo mais, né? De âncoras e tudo mais, que isso deixa a terapia mais flexível. Mas mesmo assim, mesmo para quem fez uma formação de PNL, na hora de começar a trabalhar como terapeuta, fica perdido.
fica um pouco perdido sobre o que fazer, quais passos seguir, né? Por isso que, por exemplo, o coaching criou uma metodologia, né? Que é um passo a passo onde o profissional vai utilizar, vai fazer esse processo dentro de um passo a passo. Isso facilita bastante. No processo terapêutico também dá para a gente fazer isso. A gente bate muito aqui na questão de não ter protocolos, de tu trabalhar com mais flexibilidade, mas no primeiro momento é bem interessante a gente ter sim alguns protocolos prontos, algumas coisas mais prontas ali para a gente utilizar. Inclusive, seria bem interessante dos colegas que estão aqui, que já trabalham com terapia, trazer um pouquinho, se quiserem e puderem, né? Falar um pouquinho sobre a experiência que vocês têm. Se tu está iniciando agora como terapeuta, ou se tu já tem bastante tempo na área, como foi no início do teu processo e como é hoje. Se alguém quiser falar um pouquinho aí, o Marcos, a Rose, a Mônica, o Douglas, enfim, quem quiser abrir o microfone aí e falar um pouquinho sobre como como tem sido, ou como foi a experiência de vocês. No início, eu não sei se tu trabalha com terapia, Marcos. Não, eu não. Não trabalha, tu não atende com terapias. Terapia, não. Na verdade, eu sou massoterapeuta, né? Ah, sim. Então, eu tô querendo migrar para essa área mesmo por causa do cansaço mesmo. Querendo vir mais para a área de hipnoterapia. Hipnoterapia. A minha intenção é encerrar essa parte minha agora em setembro e começar a iniciar nessa área agora. Na área de terapias. Vou ficar só nisso daí. E o que tu sente de maior dificuldade, de maior bloqueio na hora de fazer essa migração? Eu acho que vai ser mais ou menos a parte de aquele primeiro atendimento mesmo. Eu fico pensando, eu fico ensaiando, porque eu não sei o que vai vir. Então, é essa parte minha só. Boa. Mas, vamos esperar para ver. Boa. Bem de encontro a isso que eu vinha falando, né? Quando a gente está começando, o grande desafio tu não sabe o que vai vir, o que vai aparecer na tua frente ali, o que vai cair na tua mão, e tu fica inseguro de, cara, e aí, o que eu faço? E aí entram algumas escolas que vêm com alguns processos muito prontos já, e aí essas escolas elas conseguem fazer sucesso porque elas te dão esse atalho. Sim. Que eu acho interessante o atalho. O atalho ele é bastante interessante, é viável, principalmente no começo. O que eu vejo de problemática é se eu vou ficar, ou se eu só vou aprender esse processo engessado e eu depois não vou conseguir sair desse processo engessado, aí eu vou ficar refém disso e aí provavelmente eu não vou ser muito bem sucedido nos meus processos a longo prazo. Mas é bem interessante ter sim esses Porque a minha intenção mesmo, eu já estou anunciando, já que estou parando mesmo, estou atendendo alguma coisinha só que eu tenho, estou virando o meu espaço, vou transformar ele agora, e a minha intenção é trabalhar com dependentes químicos. Dependentes químicos. Bacana. Então não dá para trabalhar com uma coisa muito engessada. Sim. Eu sei lá, eu acho que não. Estou partindo para uma área completamente diferente. Querido, mas dependente químico é muito complicado. Muito complicado. Mas cada um é cada um. É um desafio, é bem legal. E é legal, e veja só como é assim, né? É a visão que a gente tem e a interpretação que a gente tem das coisas. Uma pessoa vai pensar assim, cara, eu não entraria nessa área porque é muito desafiador. E vai ter uma outra pessoa que entraria nessa área justamente porque é desafiador. A minha intenção é exatamente por causa do desafio.
Isso é muito legal. Eu estava lendo um livro do Bandler. O Bandler é o criador da PNL, né? E ele tudo que ele desenvolveu ao longo dos anos dentro dessas metodologias, dessas novas tecnologias, ele dá muito crédito ao sucesso que ele teve nisso, justamente ao partir com esse foco de visão, de se desafiar, primeiro, de se desafiar a trabalhar em cima dessas situações mais complexas e depois ele utilizar aquilo que ele estava desenvolvendo, ele utilizar na prática para saber o que funcionava e o que não funcionava. Porque tem muitas teorias que são só teorias, tem muitos estudiosos, né, muitas abordagens que se faz toda uma teoria em cima, se desenvolve toda uma teoria, mas que os criadores não colocam em prática tudo isso, né? E o Bandler, ele foi muito por cima disso. O Bandler, no início da carreira dele, enquanto ele estudava e desenvolvia a PNL, ele trabalhou com pessoas dentro de hospitais psiquiátricos, né? Com esquizofrênicos e tudo mais. Porque que é uma área bem delicada também, né? Eu pensei nesse ponto, porque o que acontece? Se você pegar um outro nicho aí, vamos ver, qualquer um outro, é coisa que a pessoa vem se entregando para você. E o dependente, ele já vai ser mais difícil. É uma coisa mais arrojada mesmo, uma briga mais pesada. Sim. Então, essa é a minha tendência agora. Legal, muito bom. Te aprofunda bastante dentro das ferramentas e dos conhecimentos, das habilidades da PNL, porque dentro da PNL vai ter todas as ferramentas que tu vai precisar para trabalhar nessa área. Aí, justamente, isso que tu trouxe faz todo sentido. Não vai ser alguns protocolos mais simples, mais básicos, que vão ser efetivos com essas pessoas. Não, é bem mais desafiador. O desafio é bem maior. Porque eles estão ali, por mais que eles pensam que estão querendo alguma coisa, mas na maioria deles não querem mesmo, né? Eu atendi, Marcos, logo no início da minha vida como terapeuta, eu atendi um rapaz que ele usava drogas e ele queria parar de usar droga. Ele queria parar de usar droga e aí eu fui atender ele. E bem de encontro a isso, tá? O que ele me disse no primeiro atendimento que eu fiz com ele? Ele me disse assim, olha, não é que eu queira parar, eu preciso parar, porque eu tenho mulher, eu tenho filhos, ele tinha acho que 4 filhos, e eu não tenho dinheiro para manter o meu vício. Eu gosto de fumar maconha, eu gosto de usar droga, é bom, eu sinto prazer nisso. Se eu tivesse dinheiro para manter o vício, eu manteria, mas eu não tenho dinheiro para manter. Só por isso que eu preciso parar. É desafiador. E isso é o que basicamente rege todas as pessoas nesse sentido, ou boa parte delas. Não é que elas queiram parar. Aquilo é bom, senão elas não fariam. Para elas, né, elas sentem prazer em fazer aquilo. O problema é que está afetando a saúde delas, está afetando a vida financeira, a família e tudo mais, então eles precisam, e aí se torna mais desafiador. Quando tu precisa fazer algo, não é algo que tu realmente queira fazer, o desafio é muito maior. É maior porque o ganho que ele tem é grande, né? Então, Ô, Vitor, eu, no caso, preciso largar o gesso de lado, começar a trabalhar o corpo e pegar um atalho também aí e começar a fazer meus atendimentos. Boa. Dentro desse processo, a gente veio para essa linha, depois eu vou perguntar para mais alguns colegas aí que trabalham com isso, a percepção deles também. Mas é uma ideia que eu tenho, principalmente dentro das pessoas que vão se filiar à associação, a gente trabalhar muito em cima disso, a gente criar um trabalho todo em cima disso para auxiliar essas pessoas
nesse processo de entrada no mercado e a superação desses desafios, né? Desses desafios que hoje a gente não tem, a gente trabalha dentro do possível, mas não tem nenhum trabalho muito focado nisso. E a gente quer evoluir, eu quero evoluir as nossas formações também de hipnose nesse sentido também, que não seja só uma formação aleatória, a gente procura que isso não seja, mas nós queremos transformar isso numa formação completa, onde a pessoa entre na formação e ela consiga sair com total segurança para trabalhar. Com total segurança. E aí vai entrar todos esses detalhes que a gente vem falando, mas principalmente ensinar essas pessoas a terem autonomia, para que elas não fiquem, para que elas tenham uma segurança no início, mas que elas não fiquem presas nesses processos de segurança e não consigam evoluir como terapeutas, porque elas não vão ter resultados, né? Mas a gente quer sim dar essa orientação, dar esse passo a passo, auxiliar todas essas pessoas que elas consigam realmente ter mais segurança para entrar no mercado, porque isso é o que frustra a maior parte das pessoas que estão entrando. Eu sei porque eu passei por isso também. Eu comecei muito inseguro, eu não sabia exatamente o que fazer, eu estava meio que tateando, meio que no escuro, assim, então eu não sabia exatamente o que estava acontecendo e eu fui indo, e muitas vezes eu me frustrava e desistia, voltava para trás. Aí depois eu tomava um pouco mais de coragem, achava que agora sim eu entendia, e eu começava de novo e voltava para trás. Então ia um pouquinho e voltava. Não era um processo linear, sempre para frente. Eu ficava muito patinava, e quanto mais eu patinava, mais eu voltava para trás. E isso levou bastante tempo, demandou muito tempo e muito esforço. E eu, como a maioria das pessoas que eu conheci naquela época lá, tinha grande chance de ter desistido e ter ido fazer outra coisa da vida. Mas como eu sou brasileiro, não desisto nunca, eu continuei e hoje eu estou aqui. Mas a chance de eu ter desistido era muito grande. Estou bem igual a você, Vitor, também. Eu estou desde 2016, voltei, mas também não desisti. E, assim, sobre o up que está dando, né, o curso de vocês, a diferença, assim, para mim, está sendo fantástica. Simplesmente, assim, atendimento. Eu era muito insegura, extremamente insegura, né? Então, durante o curso, fui, né, Marcelo, principalmente o Marcelo, colocando a gente para praticar lá na hora. Aí você vai fazendo e você vai pegando mais segurança, vai, né? Então, para mim tem sido muito bom tá aprendendo esses novos passos aí, e mesmo não vai e volta no bate, às vezes que eu penso que não tá dando certo, que quero desistir, mas não. Eu escolhi isso e eu vou para cima. Basicamente isso. Tô nessa, no bate e volta, mas eu tô mais para ir do que para voltar. É isso aí. É isso aí. Muito legal. E Rose, tu já faz atendimentos. Tu vive só de terapias ou tu faz outras coisas junto com a hipnose e tal? Eu, na verdade, assim, eu vivo disso, mas isso ainda não é uma situação que eu digo, eu vivo só disso. Eu trabalho com isso hoje, eu não tenho outro trabalho, mas como antes eu trabalhei com outras coisas, né? Eu trabalhava com meu pai também, então isso me proporcionou a ter uma renda a mais, na qual eu estou investindo nisso, tipo assim, estou de cabeça. Investindo e atendendo. Os atendimentos hoje não são muitos, né? Atendo um ou outro, até mesmo porque a política de atendimento que eu trouxe, o protocolo, não me permitia ter clientes com o valor que eu cobrava. Porque eu fui, né, indicado, você vai ter que cobrar X por atendimento para você ter o seu investimento logo e rápido. Mas não tinha clientes para
pagar o valor que eu estava cobrando. Era muito alto, até eu não pagaria. Eu mesma olhava assim, mas eu mesma não pagaria por esse valor. Eu sei que eu sou competente, mas está muito caro. E aí baixei um pouco. Depois que eu conheci aí o Instituto, me conhecer, conversar mais com o Marcelo, e aí ele falou, ó, baixa o teu valor. Quando ele me falou o valor que ele cobrava, eu disse, nossa, eu estou envergonhada, porque o meu valor é muito alto. E aí, então, agora que as coisas estão começando a se alinhar, a andar, né? Então, já estou começando a pegar, tipo, as aulas que a gente tem tido aqui, principalmente essas, né? Eu não perco nenhuma, justamente porque tem muitas informações que eu pego, e então a gente falou da outra vez, você comentou sobre valores, né? Sobre como cobrar, como fazer. Eu estava um pouco perdida nisso também, como fazer pacote, como... Eu fiquei assim, disse, nossa, então agora eu vou cobrar isso, e aí, vai ser por sessão? Como é que fecha pacote? Eu fiquei totalmente perdida, porque eu estava acostumada com aquele valor X, era uma sessão, e eu não tratava mais o cliente. Então, eu me frustrei um pouco também, porque foi, assim, um conhecimento muito raso das coisas, né? Então, quando você vai estudando, vocês, assim, isso tem me ajudado bastante, as aulas, e também os cursos, tenho aprendido isso, eu estou evoluindo aos pouquinhos, e hoje, assim, posso dizer que eu tenho uma renda extra, mas que eu não trabalho, porque eu guardei, digamos assim, e hoje eu estou apenas fazendo os cursos, e o que entra é lucro para mim. Então, é basicamente viver disso hoje, a linha daqui para frente vai ser assim. Show, legal, legal. Vocês veem que a gente começa a pegar um padrão, assim, a gente começa a perceber um padrão. Isso, muitas vezes a gente acha que é só a gente, que é só nós que estamos passando por esse processo. Não, em geral, é a maioria dos terapeutas ou futuros terapeutas passam por esse processo. A gente fica muito perdido, né? De como começar, o que fazer, porque tem muita informação desencontrada, tem muita informação errônea, tem muita informação que a gente vai buscar com pessoas que já estão no mercado e a gente acredita que tem que ser daquela forma. E também tem um ponto bem interessante que é algumas escolas, algumas abordagens vão trabalhar em cima disso, vão te vender uma ideia justamente para justificar um outro processo, para justificar um comportamento ou a forma de atuarem. E a gente tem que cuidar isso. Óbvio que é muito interessante se eu puder cobrar R$ 2.000 um atendimento terapêutico. E eu sei que muitas vezes esse preço que eu estou cobrando seria totalmente justo de eu cobrar, porque mudar a vida de uma pessoa ou ajudar uma pessoa a mudar de vida não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Mas tem uma coisa que a gente trabalha também nos nossos cursos de vendas, e uma das dicas que eu dou, que eu aprendi lá atrás e para mim fez toda a diferença, e que muitas vezes a gente não para pensar te coloca, não se colocar no lugar do outro. Não é tu calçar os sapatos do outro. Porque eu não tenho como fazer isso. Entende? Mas uma dica bem bacana te coloca no lugar de consumidor. Eu, como um consumidor, eu, como um possível cliente de terapia, qual valor, qual preço provavelmente eu pagaria por um atendimento terapêutico? Isso faria todo sentido. Isso faz todo sentido, tá? Quando eu penso qual valor eu pagaria, que preço eu pagaria? Se eu fosse comprar um atendimento terapêutico, eu ficaria inseguro em contratar aquele terapeuta ou não? Se o terapeuta chegasse e dissesse para mim, olha, o meu atendimento é R$ 800, todas as sessões, qualquer sessão é R$ 800. O que eu ia pensar? Quais perguntas eu ia fazer para esse cliente, para esse terapeuta? Quais perguntas eu iria me fazer?
Quais seriam as minhas inseguranças? Porque eu, no meu caso, se o terapeuta me dissesse, olha, custa R$800 a sessão, eu ia pensar assim, beleza, R$800, mas vai funcionar? Qual a garantia que eu tenho de que eu vou pagar esse dinheiro e vai funcionar? Será que eu não vou só perder o dinheiro? Será que esse terapeuta realmente é qualificado? E quando eu falo qualificado, eu não falo em títulos, tá? Porque para mim não importaria. Claro que o título é importante, óbvio. Se o cara é um psicólogo com um mestrado, com um doutorado, vai dar uma impressão, uma primeira impressão que eu teria seria um pouco diferente, né? Isso iria influenciar, claro, com toda certeza, mas não ia ser determinante para mim. Se eu não tenho referências de resultados desse terapeuta, eu iria ficar muito receoso em investir um valor alto. Entende? Principalmente para iniciante, né? Para cobrar Exato. um valor alto para quem está iniciando. Então, assim, essa insegurança. Só que aí, como você colocou, tem a outra questão. Que prioridade você dá para você? Porque quando a gente prioriza alguma coisa, então a gente não importa o preço, não importa o valor. Se você quer e prioriza, você vai lá e consegue. Isso também foi uma das coisas que eu aprendi. Mas mesmo assim, o bom é se colocar isso é abusivo? Não é? No caso de terapia, eu não considero que seja abusivo. Eu pagaria, tranquilo, R$2.000, porque eu sei do valor. Então, o quanto que eu estou disposta a pagar pela minha transformação, né? Então, aí a questão é, vai funcionar? Essa que era a grande pergunta que fazia. Só uma sessão? Tem isso, tem uma parte do tratamento, diz, ó, é uma sessão, valor X, uma sessão e um retorno. Só que, por que veio a frustração depois? Justamente porque em uma sessão você não consegue resolver. Depois eu vim aprender isso, você não consegue resolver em uma sessão. Às vezes sim, mas tem casos que não. Sim, boa parte dos casos vai ser bem desafiador de resolver em uma sessão só. Vai ser bem desafiador. E esse já é um primeiro ponto, né? Eu prometer que vou resolver em uma sessão, isso funciona muito bem para o terapeuta que cobra um valor alto. Por quê? Porque eu faço uma sessão, eu atendo o cliente e eu espero ele sair pela porta do consultório e eu fico rezando para que ele nunca mais volte. Fico rezando, porque eu já ganhei, eu já recebi o dinheiro dele. E agora? E se não funcionou, o que eu faço? Eu vou cobrar outra sessão? O que eu vou falar para esse cliente? Como que eu vou reagir? Entende? Para mim, seria um processo que seria me deixaria muito inseguro fazer isso. Talvez isso tenha acontecido, né? Porque eu tinha uma primeira sessão e um retorno. E como que vai ser? Porque eu tinha que ter o retorno do cliente para saber como é que ele está, como é que foi o mês dele, enfim, como que ocorreu todo o processo. Porque qual que era o protocolo? Você tem que fazer isso aí, você tem que saber como o cliente passou, se ele passou bem, se não passou, e caso não tenha acontecido nada, você pergunta por quê? Porque era sempre jogando a culpa em cima do cliente. Eu me sentia mal com isso, porque isso eu não vou culpar. E se de repente eu fui incompetente? Se eu for incompetente ali, como aconteceu algumas vezes, de eu atender o cliente, tipo, emergir o cliente dali, porque eu não soube mais dar continuidade. Tipo, o cliente entrou numa cena que se eu soubesse da aula de regressão do Marcelo, eu teria, tipo assim, hoje eu falo, nossa, eu teria resolvido isso fácil. E eu travei ali, porque eu não sabia mais para onde ir, eu não me ensino, tipo, não é que não me ensinaram, eu não soube mais o que fazer dali para frente. Então, foi frustrante para mim, eu estou cobrando X desse cliente e não estou conseguindo resolver, ou ajudá-lo a resolver. Então, assim, tipo, fiz, depois emergi, aí disse, você volta aqui daqui uma semana de novo, e aí a gente faz novamente para ver o que se mudou alguma coisa, mas parou ali, emergi, e ainda teve um outro que eu disse que ele não tinha entrado em hipnose. Quando eu ouço
o Marcelo falar que quem fala que a pessoa não entrou em transe, não entrou em hipnose, é porque não sabe nada de hipnose, né? Então, isso eu fui pegando, realmente eu não sabia nada. Então, achava que sabia de alguma coisa. Hoje, quando eu fiz o curso, eu estava como se fosse a primeira vez, né? Então, estava aprendendo realmente como que esse processo funciona e as pessoas, né? Enfim, os clientes que a gente vai pegar, o que vai pegar, então está preparado para isso. Eu não sabia fazer improviso, hoje eu já aprendi com o Marcelo. Inclusive, porque eu estava no sentido de que é assim, tudo corretinho, pegava como é que chama? Tem um roteirozinho, pegava todo o roteiro, porque tem que ser assim, 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 assim. Só que isso aí não funciona. Hoje eu sei que não funciona, porque o que uma terapia que funciona para um não vai funcionar para o outro. E isso que eu não sabia, né? Hoje, graças a Deus, através desses conhecimentos todos e vocês ajudando assim, para mim tá evoluindo. É isso, mas é basicamente isso, né? É a gente perceber que não é bem assim, que não é tão simples, né? Não é aquela magia, né? Exatamente, exatamente. E a gente entender que, porque é muito simples, claro, quando o profissional, o professor me diz assim, olha, tu faz isso, 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 se não funcionar, a culpa é do cliente e eu dou razões para isso, que fazem sentido. Isso me ajuda porque, bom, se não funcionou, tira o peso da responsabilidade, né, da minha responsabilidade. Mas nem sempre isso me convence, porque eu vou sentir que lá no fundo, eu vou ficar com essas dúvidas. Será que não fui eu que fui incompetente? Será que não fui eu que não soube como ajudar esse cliente? E depois, esse cliente pagou por uma terapia, pagou um valor, seja um valor baixo, seja um valor alto, não importa, mas ele não conseguiu o resultado que foi esperado, mesmo que eu não tenha prometido, porque eu não posso prometer resultado, mas foi esperado esse resultado. E eu não consegui ajudar essa pessoa a alcançar esse objetivo. E aí, como que eu fico? A chance de eu me sentir incapaz e acabar me desestimulando a seguir nessa área, porque é desconfortável. Essa insegurança é extremamente desconfortável. E é uma das coisas que faz com que a gente acabe muitas vezes desistindo e não é para mim, porque o desconforto, o sofrimento que eu tenho com isso está acabando comigo, não é legal. Agora, quando eu consigo ajudar uma pessoa a evoluir, a se libertar daquelas amarras que estavam prendendo ela, cara, isso não tem preço, isso é realmente incrível. Mas a gente sabe que é um processo que não é tão simples, e quando eu tenho essa orientação, quando eu tenho alguém que me ajude a, a evoluir, porque é uma evolução, né? A gente sempre diz isso nos cursos. A pessoa vem para um curso, não é no primeiro curso que ela vai ajudar qualquer pessoa a resolver qualquer problema, né? Ela precisa de uma evolução, ela vai precisar fazer outras formações, ela vai precisar estudar, ela vai precisar evoluir, é um passo a passo, ela vai evoluindo. Mas só que se ela não conseguir evoluir, ela desiste, ela fica no meio do caminho. Ela fica mesmo no meio do caminho. Ainda tinha mais, assim, a minha própria instrutora falava que antes de fazer qualquer outro curso, tinha que primeiro recuperar o dinheiro que você investiu no curso que você fez, para depois você fazer outro curso. Quando eu me vi totalmente perdida, disse, não, eu vou fazer. E eu ouvia direto ela falando, não façam outros cursos antes de vocês conseguirem o dinheiro de vocês de volta, para vocês poderem fazer outros treinamentos, outros cursos. Aí ela dizia, quando eu fiz a minha formação, eu fui fazendo outros cursos. Bom, se ela fez aí, eu comentei isso, disse, caramba, ela fez vários cursos, hoje ela é o que é, trabalha no que trabalha, porque ela fez vários cursos e está orientando a gente a não fazer. Eu fiz vários cursos, mas vocês não façam vários cursos, façam só esse e tirem primeiro. Claro, quando o investimento é muito alto,
falo tu... assim, É, nesse sentido de você aprender. Tipo, se eu ficasse no conhecimento raso de hipnose que eu tinha, tipo, eu não vou fazer mais porque eu ia ficar parada ali e eu ia desistir. Porque eu já estava nessa fase de querer desistir, porque eu teve um momento que eu pensei, isso não é para mim. Eu não estou conseguindo. Algumas pessoas, ok, era beleza, sim, conseguia resultados, mas pelo menos umas 2 ou 3 eu não consegui dar o resultado, né, que a pessoa talvez esperasse, ou sei lá, tem a questão também do eu esperar, aquilo que o professor fala também. Nunca é aquilo que você espera, mas que aconteceu, acontece, né? E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando, não, eu vou fazer mais um curso. Eu vou fazer esse curso aí, que era hipnose não verbal, que, enfim, eu caí exatamente num lugar certo. Eu sempre falo, era aquilo que eu queria, que eu buscava, eu encontrei. Então, hoje, tipo, eu já até comentei com alguns colegas, eu vou parar por aqui. Agora eu vou trabalhar na área, porque eu não preciso, não é que eu não precise, claro, eu vou precisar sempre estar me atualizando, mas agora é aqui que eu vou entrar, isso é aqui que eu vou ficar. a prática é que vai dar esse conhecimento. Realmente não adianta estar fazendo curso toda hora, fazer um monte de curso, porque vai chegar um momento que, se eu não coloco em prática, primeiro, eu vou aprender só a teoria. Depois, eu vou gastar um monte de dinheiro, não vou conseguir ter resultado e vou me desestimular da mesma forma, mesmo tendo muito conhecimento. Então, é muito mais efetivo se eu fizer um curso ou 2, mesmo que sejam básicos, e começar a colocar isso em prática, começar a trabalhar com isso, vai me dar muito mais prática, vai me dar muito mais habilidade de conhecimento. Eu estava falando do Marcelo. O Marcelo é um cara que muito do conhecimento que ele transmite nos cursos hoje são coisas que ele aprendeu na prática, não foi coisas que ele aprendeu nos cursos. Pode ver que muito das técnicas que ele mesmo utiliza são coisas que a gente não vê em outros cursos. Por quê? São ferramentas que ele foi habilidades que ele foi desenvolvendo, que inclusive não tem nenhuma teoria muito elaborada sobre, né? Mas que funcionam, ou pelo menos funcionam na maior parte das vezes. E por quê? Porque ele colocou isso em prática. Ele é um cara que... E esse é o grande diferencial da pessoa que tem resultado. É aquela pessoa que vai para cima e coloca em prática. Tem aquela pessoa que vai querer, como o Marcos Daniel, que vai querer um desafio ainda maior, vai querer encarar algo muito maior. Aí essa pessoa ela tem que ter inteligência emocional suficiente para controlar as emoções e as frustrações e seguir em frente, porque o desafio do Marcos vai ser muito maior do que o desafio de uma outra pessoa que está começando, por exemplo, tratar fobias ou auxiliar alguém que tem alguns outros processos emocionais. Aí ele vai trabalhar com algo muito mais desafiador. Ele vai demandar uma inteligência emocional, um controle emocional muito maior. Mas se a pessoa sente que, cara, eu posso controlar isso, eu posso trabalhar com essas adversidades, vai ser incrível, porque daqui a pouco ele vai desenvolver um trabalho fantástico que outras pessoas não têm, né? Ferramentas, habilidades, conhecimentos que outras pessoas não têm e que vão fazer toda a diferença. Isso também é muito legal. Mas não é para todo mundo, óbvio, né? É muito melhor a gente começar num passo a passo, não encarar coisas tão desafiadoras, não fazer promessas tão grandes, mas ter um passo a passo, e seguindo um passo a passo. E quando a gente tem essa orientação, isso facilita muito mais, né? Quando a gente não fica totalmente perdido. Existem várias ferramentas, várias formas da gente facilitar esse caminho. Na própria hipnose não verbal, a hipnose não verbal tem alguns protocolos e por isso muitos terapeutas vêm para a hipnose não verbal e acham, nossa, aqui eu me encontrei, resolveu os meus problemas. E aí também é um pouquinho enganoso, porque a hipnose não verbal, o mesmerismo, o magnetismo são ferramentas muito bacanas, mas muitas vezes vai ser um processo que não vai resolver. Então, eu preciso ter outras habilidades. Se a gente perceber, e aí eu cito de novo o próprio Marcelo, se vocês forem perceber, forem analisar como ele trabalha dentro dos cursos, quando ele vai fazer uma intervenção, ele utiliza uma técnica, muitas vezes aquilo não é suficiente, ele utiliza outras ferramentas, outras abordagens ali.
junto. Mas por quê? Porque ele desenvolveu essa habilidade ao longo do tempo trabalhando. Se ele não tivesse desenvolvido aquela habilidade, ia chegar num momento que ele ia fazer uma intervenção, não ia conseguir alcançar resultado, que é o que acontece muitas vezes em cursos. Eu já fiz muitos cursos onde o professor ele tenta fazer uma intervenção e ele não consegue, porque ele tem a teoria, mas ele não tem a prática. E mesmo que ele tenha alguma prática, ele não tem prática suficiente e conhecimento suficiente de outras ferramentas, só daquele básico, né? Então, é tudo um conjunto de coisas. É muito importante a gente ter ferramentas, a gente ter uma direção, um direcionamento, a gente ter um passo a passo para seguir no começo. Isso vai facilitar muito mais, vai nos passar muito mais confiança. Mas é extremamente importante a gente colocar em prática e ir se desafiando aos pouquinhos também, para evoluir. Basicamente é o que eu estou fazendo, mas assim, é que o meu primeiro contato com hipnose foi a não verbal, mas o Marcelo não aplica esse tipo, é de um outro mentor que eu sigo. E assim, eu estava atrás dessa hipnose quando eu fui atrás da hipnose. Né? Ela é não verbal, só que de uma maneira que ele aplica de uma maneira diferente. Né? Quando eu fiz, foi que é através da respiração. Eu até perguntei para o Marcelo sobre. E aí é uma técnica que o próprio mentor lá desenvolveu, né? Mas é não verbal. E aí quando eu fiz a outra, que é a clássica, nossa, mas não tem nada a ver. Eu fiquei, talvez eu tenha colocado uma crença aí do não tem nada a ver e achar que também não iria funcionar, né? Mas apliquei em algumas pessoas, funcionou, em outras nem tanto. Então, quando eu falei, eu me encontrei na não verbal, foi justamente porque eu estava atrás dessa, porque essa foi a que deu resultado para mim. E eu vejo que também dá para muita gente. Então, eu falei até para o Marcelo, eu vou juntar tudo, o conhecimento, pegar, porque eu já percebi, eu sou muito de fazer, né, como é que fala? O plágio. Tipo, tá, você faz, eu vou, chego e aplico, faço a mesma coisa. Então, de juntar. Então, pego um pouco que o Marcelo ensina, pego um pouco lá do que eu aprendi na outra instituição e um pouco do outro lá e faço a minha técnica. E tem dado certo. Pelo menos eu atendi, né? Da última vez fiz um atendimento, toda quinta-feira eu estou atendendo uma moça de Guarulhos, e é online. E aí eu vi uma técnica que o Marcelo aplicou, mas é da não verbal, que ele faz, da luz. Apliquei nela, disse, vou fazer daqui. A menina estava com uma ansiedade, um pico de ansiedade gigantesco. Vi o que ele fez com o Guto no curso e mandei, vou fazer. Foi na intuição, mas assim, ela mesma vai fazer sozinha lá e eu vou guiar por aqui. E deu super certo. E a moça, tipo, estava tomando remédio. Ela disse, Rose, no mesmo dia que eu fiz, eu parei de tomar remédio. Desde aquele dia, estou com uma semana sem tomar remédio. Eu estou super bem. Assim, deu certo, porque foi uma técnica que eu peguei tudo junto, eu fiz a indução de Develma com ela, aí de lá eu já emendei para a técnica do Marcelo, que ele fez uma lá para ansiedade. E aí depois, quando estava para terminar, vou concluir com a luz. E mandei. Tem luz aí perto? Tem. Fiz, e aí concluí. E ela tá super bem, assim, eu fiquei super feliz com o resultado. Pô, diz para não fazer, mas a gente faz, eu faço o atendimento mais online, e se eu tiver que usar, eu uso. Só não causar crise, né? Mas de resto, que eu posso usar e juntar, eu tô usando. E tá dando super certo. Legal, legal. Bem, bem interessante. Mas é isso, é colocar em prática, com responsabilidade de colocando em prática e desenvolver. Luiz, tu queria falar? Não, eu queria dizer que, além do equilíbrio emocional que a gente tem que ter, a gente precisa sair um pouquinho fora da caixinha para observar as coisas que estão se passando, né? Boa. É isso. É interessante a gente observar o que está sendo feito. O que é falado muitas vezes não é o que interessa, mas o que está sendo feito. Porque às vezes a pessoa vai te vender uma ideia, vai te falar, vai te trazer uma teoria, mas nem ela mesma utiliza daquilo, ela faz outra coisa.
Então, é bem importante a gente olhar o que está sendo feito na prática, a gente sair realmente da caixinha, a gente olhar de fora, analisar, estudar, buscar entender o que está acontecendo, o que está sendo feito, o que está funcionando, o que não está funcionando, mas também colocar em prática, assumir o risco mesmo. A gente estava falando no outro encontro, acho que foi o Jasper perguntou sobre questão de valores, como era feita a abordagem em questão de valores, de cobrança de sessões. E é isso. Às vezes a gente vai comprar a ideia de alguém que, primeiro, ou já é uma pessoa que está consolidada no mercado, e a gente não pode, se eu estou começando, eu querer me colocar na mesma posição de alguém que já está no mercado há bastante tempo, provavelmente não vai ser muito funcional. Outra coisa, mesmo que eu me compare com outra pessoa que está iniciando, com outro terapeuta que está iniciando, bom, esse terapeuta que está iniciando, eu trabalho com as mesmas ferramentas que essa pessoa trabalha, o meu público é o mesmo que o público dessa pessoa, porque daqui a pouco eu atendo aqui em Porto Alegre, atendo numa vila, num bairro mais afastado, e eu estou tentando me comparar com um colega que atende nos Jardins, em São Paulo. Não vai fazer muito sentido, mesmo que nós dois estejamos começando agora, o público dele é totalmente diferente, o público dele é um público mais elitizado, o meu público é um público que tem poder aquisitivo menor. Óbvio que se eu quero, e aí entra outro ponto, qual público eu quero atingir também, porque é óbvio que se eu quero atingir um público mais elitizado, eu não vou cobrar um valor muito baixo, porque a gente sabe que nós associamos preço a valor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas nós associamos. Se algo tem um preço alto, a tendência é que tenha um valor mais alto, e vale mais, é melhor. Essa é a tendência, é um padrão que nós seguimos, né, de uma forma bem inconsciente. Óbvio que, para que eu possa cobrar um valor mais alto e atingir um público mais alto, o padrão de entrega também tem que ser mais alto. Eu não vou atender num coworking simplesinho, onde eu pago R$20 a hora, atender um público de elite. Eu vou precisar ter um espaço legal, em um ambiente bacana, com uma estrutura legal, porque é toda essa experiência que eu vou entregar embutida naquele preço. E é isso que vai gerar o valor, além de todo o meu trabalho, né? Então, se eu não tenho condição de fazer isso agora, é muito melhor eu começar mais embaixo. Uma outra coisa que eu ouço muito e que, se vocês pararem para analisar, e muitas vezes a gente não para analisar, e isso eu já ouvi ao longo dos anos, foi uma das coisas que eu mais ouvi. Se tu começar cobrando baratinho, depois tu não consegue subir o teu preço, que as pessoas não vão valorizar. Provavelmente todos vocês já ouviram isso aqui. Beleza, mas vocês já pararam para pensar se isso faz sentido? Vamos supor que eu comece cobrando R$100 o atendimento terapêutico. Porque eu preciso ganhar experiência, eu preciso ganhar habilidades, eu preciso ganhar credibilidade no mercado, eu preciso ganhar horas de voo. Se eu cobrar R$1.000, vai ser mais difícil, eu vou ter menos público. Se eu cobrar R$100 a primeira sessão, por exemplo, no começo, não, mas depois fica difícil de tu subir o preço. Como que fica difícil de eu subir o preço? Eu vou atender os mesmos clientes? Eles vão ser clientes recorrentes? Se forem clientes recorrentes, faz sentido. Mas, em geral, pelo menos na minha experiência, eu não atendo várias vezes o mesmo cliente. Eu não atendo um cliente esse ano e o ano que vem ele volta de novo. Ele pode até indicar outras pessoas para que eu atenda, mas dificilmente ele volta para que eu atenda de novo. Na maioria das vezes isso não acontece. E das vezes que isso acontece, porque já aconteceu, claro, acontece com alguma frequência, né? Não é tão frequente, mas acontece. Mas, por exemplo, eu atendi uma cliente e ajudei ela a se livrar de um problema bem complexo que ela tinha. Daqui a um ano ela volta para resolver outra coisa, ou simplesmente para relaxar e tal, e eu cobrar um preço mais alto dela, agora já tem um valor embutido, porque eu já ajudei ela. Então, ela dificilmente, isso comigo nunca aconteceu, de eu aumentar o meu preço e a pessoa dizer assim, não, mas antes tu cobrava 100, agora está cobrando 200, como assim? Nunca acontece isso, porque eu já gerei valor para essa pessoa.
Então, eu já tenho autoridade. Então, se eu subo o meu preço, essa pessoa paga agora esse preço. Mas, em geral, não são os mesmos clientes. Dificilmente a gente vai atender os mesmos clientes. Podem ser indicações, né? Ah, a pessoa me indicou. Isso é muito comum e é muito legal, inclusive. Boa parte dos meus clientes são indicações de outros clientes. Eu atendo um primeiro cliente, essa pessoa indica uma pessoa da família, uma amiga, um amigo, para vir fazer terapia, né? E essa pessoa, em geral, não vai reclamar, não, mas tu cobrou 100 da outra, como é que vai me cobrar agora 300, faz 3, 4, 5 meses? Até porque a gente não vai cobrar, a gente não vai mudar o nosso preço toda hora, né? Então, é uma coisa que, em geral, a gente não para pensar. E aí, tu já quer sair lá em cima com o teu preço. E aí, tu não consegue ter resultado, não consegue ter cliente, te frustra e desiste. Então, são várias variáveis que a gente tem que levar em conta na hora que a gente vai começar a trabalhar. E cobrar um valor baixo, um pouco mais baixo no começo, e principalmente numa primeira sessão, isso facilita o acesso ao cliente. Facilita. O que eu acho interessante, na minha experiência, e foi o que eu falei a semana passada, é eu cobrar todo o processo terapêutico, eu cobrar um valor muito baixo, eu não acho legal. Porque a pessoa não vai valorizar o meu trabalho, mas aí num contexto geral. Então, por isso que eu vendo o processo terapêutico. Eu consigo botar mais, gerar mais valor, botar um valor mais alto dentro do processo terapêutico, mas a primeira sessão eu cobro um valor mais baixo. Se vocês entrarem hoje no site, no meu site, hoje a primeira sessão é R$198, eu acho. R$198. Isso facilita, porque a pessoa pensa, ó, se eu perder, eu só perco 200. E ela vai vir com essa expectativa. Boa parte dos meus clientes, eles vêm, eu já ouvi muito essa, de, eu já fui em outro terapeuta, o cara me cobrou caro, não resolveu nada, só botei dinheiro fora. Eu quero ver se eu vou botar dinheiro fora aqui também. Isso é muito recorrente, é muito comum acontecer quando a pessoa vem. Só que se é um valor mais baixo a primeira sessão, e óbvio que a pessoa tem que entender que é a primeira sessão, né? Então, quando eu vou vender a terapia, eu já deixo bem claro, olha, a primeira sessão é R$198. A partir daí, a gente vai analisar, a gente vai fazer uma entrevista, eu preciso entender as tuas questões, as tuas buscas, o que tu está buscando, quais resultados tu espera, para que a gente possa analisar o teu caso e criar um processo terapêutico específico para ti. Entende? E, inclusive, eu nunca deixo nem fechado o número de sessões. Eu vendo, às vezes, pacote, 3 sessões, 5 sessões, mas eu deixo claro, olha, é um processo. Eu não sei se essas 5 sessões vão resolver. Eu não sei se vai ser necessário essas 5. Mas também não sei se não vai ser muito pouco. Eu não sei quantas sessões a gente vai demandar. A gente vai precisar começar esse trabalho e aí, ao longo do processo, a gente vai analisando. A gente vai balizando. Né? Mas aí eu vou dando facilidades para a pessoa. Bom, a pessoa comprou um pacote de 5 sessões, então a partir da 6ª sessão eu já baixo um pouquinho. Porque para mim é muito melhor eu manter esse cliente e conseguir fazer todo o trabalho do que eu cobrar um valor muito alto, atendo ele 2, 3 vezes e ele desiste. Até porque hoje a gente sabe que, em geral, psicólogo cobra a gente encontra, na verdade, psicólogos com valores bem baixos. 100, 120, 150 reais uma sessão. Eu não sou psicólogo, então a pessoa pensa assim, eu vou pagar R$1.000 uma sessão para esse cara e se eu posso pagar 100 para um psicólogo, 150, não faz sentido. Porque ela ainda não entende o valor da terapia. Ela não entende o valor do processo que eu vou entregar, até porque ela não sabe se eu vou entregar isso. Né? É o mesmo que um psicólogo que cobra mais alto, mas utiliza uma abordagem que é mais rápida, um processo mais rápido. Aí a pessoa comparar, mas esse psicólogo cobra 1.000 e esse cobra 100, eu vou nesse que cobra 100, os dois são psicólogos. Entende? Então, para eu convencer essa pessoa, ela precisa vir até aqui. Eu preciso ter um contato com ela para que eu consiga convencer ela a comprar o processo. E aí, dentro do processo, sim, eu vendo um processo terapêutico e consigo valorizar muito mais o meu trabalho e ter recorrência, o que é mais importante. Isso é uma outra coisa que eu aprendi também, numa das minhas formações, foi o seguinte. O cara perguntava assim, bom, tu prefere cobrar
R$ 2.000 e atender um cliente por semana, ou cobrar 300 e atender 4 por dia? O que vai te gerar mais renda? Um de 2.000 por semana, às vezes tu nem vai conseguir toda semana ter aquele cliente de 2.000, ou ter 3, 4 clientes, 5 clientes de 300 por dia. Se eu tiver 2 clientes de 300 por dia, são R$ 600 por dia. Vezes 5 são 3.000. Aí eu já ganhei mais do que trabalhando com um cliente só. E adquiri muito mais experiência. Só que esse cliente de 300, ele não vai vir uma vez só. Ele vai vir pelo menos 3 ou 4 vezes. Então, eu vou ter esses mesmos 300 4 vezes. Ele vai me pagar 1.200. Esse mesmo cliente, 1.200. Então, durante o mês inteiro, eu vou ter essa recorrência de 3.000 toda semana. Eu vou gerar R$ 12.000, pelo menos, ali, atendendo 2 clientes por dia. Entende? Às vezes a gente não faz esse cálculo, mas se tu for fazer o cálculo, às vezes, faz muito mais sentido tu cobrar menos e ter muito mais clientes do que tu cobrar um valor muito maior e ter menos clientes. Às vezes faz mais sentido. Óbvio que aí vai ter a pessoa que vai dizer, não, eu cobro 2.000 porque eu só quero atender um cliente por semana, 2 clientes por semana. Tudo bem? Se eu tenho esse público e eu quero ter esse tempo disponível e eu já consigo acessar esse público, melhor. Aí faz todo sentido. Aí até eu vou preferir atender 2 clientes por semana de R$ 2.000 do que 2 por dia de 300. Faz todo sentido. Né? Porque aí eu vou ter 4.000 por semana, tendo 2 horas, 3 horas por semana, ter todo o resto do tempo livre. Aí faz sentido. Mas no primeiro momento é mais difícil a gente conseguir isso. Mais desafiador. Alguém mais? Giovanni, tu atende com várias outras técnicas também, né? Tu faz outras coisas também, mas dentro da terapia, tu faz bastante recorrência de atendimentos com hipnose, com PNL e tal? O Giovanni e eu? Isso, eu acho que é só tu que tá aqui, de Giovanni. Hoje eu não vi se tem algum outro na sala. A gente tem uma turma aqui, né? Estão pegando meu áudio aí? Tá dando para ouvir? Sim. Tá. Então, cara, eu atendo com outras técnicas. Eu sou reflexoterapeuta também, trabalho com a terapia tântrica e com a hipnoterapia. A recorrência, o meu atendimento ele funciona assim, Vitor. Eu faço uma consulta, uma primeira, é basicamente isso que tu falou, né? Eu adaptei dessa forma para mim. Eu faço uma primeira consulta de avaliação, vamos dizer assim, mas que já tem uma entrega, já faço algum processo. E essa primeira consulta eu cobro R$ 120. Simples assim, né? R$ 120 vem para a primeira consulta, eu faço uma anamnese, e ali eu vendo um processo terapêutico de acordo com aquilo que a pessoa veio buscar. Então, tem um problema de ansiedade. Eu vou vender para essa pessoa, vou fazer uma proposta para ela de um atendimento que ele varia, dependendo da situação, entre 3 e 5 sessões por aí, e a partir dali cada sessão é R$ 250. O que acontece? A recorrência geralmente está dentro dessas sessões que eu vendo. A pessoa veio na primeira, ela vai comprar mais 3 ou mais 4 sessões, enfim, e a ideia é que se encerre o atendimento nesse período. Eu faço a cada 15 dias ou uma vez por mês, dependendo da disponibilidade da pessoa, e se encerrou ali o atendimento. Normalmente eu tenho tido o resultado esperado, principalmente nas questões de fobia e ansiedade. Aí eu faço, durante esse tempo, eu faço um trabalho, um acompanhamento para a pessoa de psicoeducação, mudança de hábitos, mudança de comportamento, enfim, tudo aquilo que a gente vê nos cursos ali, o processo terapêutico de acompanhamento mesmo. Tem dado resultado. Então, o que acontece assim na recorrência? Quando há? Eu vim para resolver uma questão de fobia, né? Conseguiu. Até aconteceu, essa semana, aconteceu algo parecido assim. Eu atendi um rapaz que ele tinha um problema de fobia muito sério, assim, com questão de ambiente fechado. E ele era um claustrofóbico, mas, assim,
de quarto, sabe? Ele não podia entrar no quarto dele e fechar a porta. Né? Não era aquela coisa assim de lugar apertado, era realmente o medo de estar fechado. A gente trabalhou, eu recebi ele essa semana porque foi uma recorrência. Durante um bom tempo, ele resolveu o problema, ele conseguia dormir tranquilo, e essa semana ele voltou. Ele me chamou, cara, tem como agendar de novo uma sessão para a gente conversar, porque está voltando, eu tô sentindo de novo aquele problema. Está começando, essa semana eu entrei no carro e me senti mal. Aí houve uma recorrência, no caso, e pelo mesmo motivo. Isso é bem raro acontecer, pelo menos comigo é raro, de acontecer pelo mesmo motivo, né? Mas aconteceu. Mas, assim, falando em atendimento, em valor de atendimento, Vitor, eu não sei, eu sei que tem vários colegas aqui com bastante experiência, gente que atende há muito mais tempo do que eu, mas com relação a valores e atendimentos, no meu caso, são duas situações. Eu tenho um outro trabalho paralelo. Então, o meu foco hoje ele está dividido. Eu tenho uma empresa que eu trabalho e tenho as terapias. O que eu faço? É aquela história, assim, eu acho que eu consigo gerar valor, não cobrando um valor absurdo, né? Pelo menos aqui para a minha região, para as pessoas com quem eu tenho contato, eu consigo gerar valor e estou ganhando. Posso dizer que eu consigo ter um retorno com isso. Os cursos que eu fiz, que não foram poucos, já tenho alguns cursos, eu já paguei esses cursos. Então, assim, cara, tá bom, né? Eu não posso reclamar e não cobro 1.000, não cobro 2.000, cobro isso que eu te falei, R$ 120 a primeira sessão, as sessões recorrentes R$ 250, e tá legal, tá indo. E uma coisa que aqui, pelo menos, cara, que deu muito certo para mim, eu parei um pouco de falar de hipnose. A hipnose mete medo nas pessoas. Pelo menos aqui, né, é uma região muito complicada. Assim, eu moro numa cidadezinha pequena, colonização alemã, a igreja pega forte, então é difícil chegar aqui e falar de hipnose. Então, eu mudei um pouco essa... Eu não falo de hipnose, eu falo de terapia. Né? Eu ofereço terapia. E aí, na terapia, se tiver que fazer hipnose, eu faço hipnose, porque muitas vezes é aquela coisa, é conversacional. Muitas vezes a pessoa faz todo o processo terapêutico e ela nem se deu conta de que foi hipnotizada. Né? Então, não preciso dizer para a pessoa que ela está sendo hipnotizada, e funciona, cara. Eu estou muito contente com que não tenho tantos clientes, justamente porque meu tempo é reduzido. Eu atendo hoje, assim, a semana passada eu atendi uma pessoa, mas é nessa base, assim. E daí, na Reflexo, eu atendo mais. Aí, ali, como eu já tenho gente que conhece mais o trabalho, enfim, esses eu atendo mais, mas é um atendimento mais curto também, né? Mas, assim, eu não foco muito em muitos clientes. Eu foco mais no resultado daqueles que eu atendo. É assim que eu tenho trabalhado atualmente. Legal, legal. Bem interessante isso que tu trouxe, Giovanni. E aqui tem alguns pontos do que o Giovanni trouxe que é bem interessante da gente analisar. Para algumas pessoas, falar em hipnose é interessante porque vai direcionar o público, vai fazer uma peneira, vai pegar só as pessoas que querem realmente hipnose. Quando tu fala em terapia, tu abre um pouquinho mais o teu leque de possibilidades. Mais pessoas vão se interessar pelo processo. Tu vai atingir um público um pouco maior, porque vai pegar pessoas que querem hipnose e pessoas que querem terapia. Então, para muitas pessoas também vai ser mais efetivo fazer isso. Não utilizar e ser muito incisivo dentro da hipnose, a menos que eu só faça hipnose. No meu caso, eu não faço só hipnose, eu faço terapia. Inclusive, eu mais uso a hipnose mesmo, um processo formal, por conta da expectativa do cliente quando ele tem essa expectativa. Que aí eu preciso entregar isso para ele. Mas, em geral, não há uma necessidade. Então, se a pessoa vem para terapia, ela sabe que vão ser usadas várias ferramentas e não necessariamente hipnose. Então, ela não vem com essa expectativa. Isso também é interessante para algumas pessoas, né? Esse processo. Outra coisa...
Pode Só ir. mais um detalhezinho, Vitor. Não quero tomar muito tempo. Peguei o trem andando aqui, né? Cheguei atrasado. Mas, assim, um dos motivos de eu não falar muito da hipnose, além de ter essa questão do tabu, assim, do medo das pessoas, é porque muitas vezes é aquela questão do sentir o cliente, né? O cliente chega no consultório algumas vezes e, porque eu estou numa situação assim, assim, assim. Aí eu pego a pessoa muitas vezes, não, vamos fazer o seguinte, deita ali na maca. Trabalho os meridianos, trabalho os pontos reflexos. A pessoa já sai se sentindo muito bem. Eu não fiz hipnose, eu fiz um outro processo, uma outra técnica, vendi o tratamento, que eu chamo, né, que são aquelas próximas sessões. Aí, nas próximas sessões, sim, eu já gerei um rapport, né, eu não fiz muitas vezes, eu não faço hipnose na primeira sessão. Eu gero um rapport, né, eu atendo ela, eu faço ali a reflexo, ou muitas vezes aplico os meridianos que eu trabalho também, a pessoa ela se conecta comigo e dificilmente a pessoa não volta para o atendimento, porque ela sentiu aquele acolhimento, acho que dá para se dizer assim, né? Se sentiu compreendida, foi ouvida, e na próxima, porque até assim, ó, eu pego às vezes, já me aconteceu, Vitor, eu pego algumas coisas meio complicadas. Então, eu não sei o que fazer na hora. Muitas vezes me aconteceu, principalmente no início, eu não tinha noção do que eu ia fazer. E aí eu fazia ali o meu básico, né? Vamos fazer uma massagenzinha aqui, vou te deixar tranquilo. E aí eu vinha para casa e ia estudar. E aí eu chamo o Vitor, eu chamo o Marcelo, eu chamo quem tiver que chamar, estudo e resolvo o problema. Nas próximas, né? Porque é assim, vejo os vídeos, então tem todo um trabalho por trás disso. Tem coisa, e hoje, assim, não que eu tenha grandes experiências, mas eu tenho já bastante tempo de curso aí com vocês no Instituto, outras formações também, e mesmo assim, cara, tem coisas que não rolam de primeira, porque eu tenho que pensar, eu tenho que, cara, o que é que eu vou fazer? É delicado? Será que é para mim? Eu faço muito esse julgamento. Eu faço a primeira sessão, muitas vezes eu volto para casa e será que é para mim? Será que isso daqui a pouco não teria que mandar lá para o Marcelo, ou para um médico, ou para alguém que realmente vá trazer algum benefício? Então, né, tem tudo isso. Não, eu acho que as coisas não podem ser atropeladas. Eu saí do primeiro curso que eu fiz de verdade, assim, foi no Instituto. Eu saí daí atendendo, mas dessa forma. Né? As pessoas, não, hoje a gente vai fazer um relaxamento. Aí depois eu chamava o Marcelo, muitas vezes perguntava para os colegas mesmo, que já tinha o Giovanni, Vantuir, várias dicas, o pessoal que tem experiência, e assim eu consegui ir dando esse retorno que era esperado. Né? Mas eu acho que a gente não pode, como a gente diz aqui, botar o carro na frente dos bois, né? Tem que ir com calma, pensando no que vai fazer. Boa. Isso que tu trouxe agora foi justamente o assunto que a gente começou falando aqui. Que é bem isso, quando a gente está começando, muitas vezes a gente fica meio perdido, a gente não sabe o que vai fazer, como agir, que técnica aplicar. E surgiu esse assunto porque eu estava comentando ontem a gente tinha a mentoria da formação de PNL, e a gente estava falando sobre metáforas, sobre hipnose ericksoniana e sobre metáforas. E a gente utiliza, é uma baita de uma ferramenta incrível, né? É uma abordagem fantástica, é uma abordagem um pouco mais complexa, principalmente para tu desenvolver os protocolos, eles são mais complexos. Em geral, a gente aprende de uma forma bem simplória e acha que isso aqui é hipnose ericksoniana. Não, é muito mais do que isso. E eu estava comentando que é complexo, é uma abordagem que é extremamente eficaz, mas que é um pouco mais complexo de desenvolver. Só que tem muitos protocolos e dentro da hipnose ericksoniana a gente desenvolve um protocolo, né, para aquele caso específico da pessoa. E como é muito aberto, como é um processo indireto, ele vai ter mais chance de funcionar com mais pessoas o mesmo processo. Porque é algo muito aberto, muito indireto, muito subjetivo e cada pessoa vai fazer a sua própria interpretação daquilo
e vai buscar os seus próprios recursos. Então, isso é muito legal. Eu estava comentando com os colegas ontem que a gente trabalha muito nesse sentido de tem que ser algo sob medida, tem que ser algo que tu vai fazer que não fique engessado, mas que muitas vezes é bem interessante a gente ter esses passo a passos, principalmente no início, para a gente não ficar perdido justamente dessa forma. Quando eu começo um trabalho e eu não sei o que eu vou fazer. Cara, eu não sei o que eu vou fazer com essa pessoa, eu não sei o que fazer, não sei que técnica utilizar. E eu tenho um material que eu estou desenvolvendo já faz algum tempo, eu ainda não coloquei ele para rodar, que é um curso em cima de processos ericksonianos, onde tem esses protocolos, um protocolo inicial, um protocolo que tu vai utilizar com uma pessoa que nunca viu hipnose na vida, um protocolo que tu vai utilizar com pessoas que já estão acostumadas, um protocolo que tu vai utilizar com pessoas que são mais restritas, que são mais, né, menos flexíveis. E aí, protocolos que tu vai utilizar. Bom, essa pessoa tem tal situação aqui, então eu vou trabalhar esse protocolo. Entende? Um protocolo com depressão, um protocolo para ansiedade, um protocolo para fobia, um protocolo para isso, um protocolo para aquilo, para aquele outro. São vários protocolos prontos, mas onde tu aprende que isso é uma base, é um direcionamento, tu pode utilizar ele, adaptar um pouquinho para o teu cliente, e aí tu tu aprende a extrair as informações que tu precisa, que esse é o grande desafio, é eu extrair as informações que eu preciso daquela pessoa para colocar no meu protocolo. Então, eu tenho ali um script base que eu posso, se eu utilizar, tem chance de já funcionar, mas se eu extrair as informações daquela pessoa e colocar dentro desse protocolo, ele vai se tornar algo sob medida para aquela pessoa. E isso facilita em muito, principalmente para quem está iniciando na área terapêutica. Porque depois que tu vai ganhando confiança, e aí esse é o nosso desafio, que a pessoa tenha capacidade suficiente para utilizar aquilo, mas que ela não fique refém daquilo ali, que isso sirva como uma base para ela iniciar nessa área, mas que ela consiga ir se desenvolvendo habilidades e evoluindo no processo terapêutico dela, e depois talvez ela nem precise mais daquilo ali. Que aí entrou naquilo que eu falei do Marcelo lá no início. O Marcelo, ele é um cara que ele faz o processo terapêutico dele, é muito simples, é algo muito simples mesmo, mas é extremamente eficaz, porque ele desenvolveu uma habilidade muito grande e ele tem um raciocínio muito rápido, então ele consegue pegar as informações e já criar algo ali na hora, aquele processo todo que é muito fácil, mas é fácil para ele, não é fácil para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem essa habilidade, até porque não tem horas de voo suficiente para desenvolver isso, né? Então, é bem legal, é um processo, é um material que, na verdade, eu já tenho ele pronto, eu só preciso colocar mesmo para rodar, e é bem bacana. Mas a gente também falou aqui que dentro da nossa área de membros da sociedade, a gente pretende fazer um trabalho também, eu pretendo, na verdade, fazer um trabalho também com esses membros, para pelo menos aqueles que querem ser terapeutas, né, para que eles consigam se inserir no mercado e ter resultado. Serem efetivos e conseguirem realmente se firmar no mercado e conseguir viver exclusivamente disso. Luiz, pode falar. Eu queria te perguntar uma coisa sobre os afiliados. Aqui no site, quando eu clico em Encontre um Terapeuta, aparece informação de dentistas. Boa, Luiz. Na verdade, esse site ele está sendo construído. Essa área de pesquisa de terapeutas, ela está sendo desenvolvida. Provavelmente até semana que vem ela já vai estar no ar.
já vai estar Tá. funcionando. Mas nós estamos fazendo todos os testes para que ela fique bem alinhadinha, bem estruturada. E aí essa página ela não está efetiva. O site, na verdade, ele ainda está em processo de montagem. Eu comecei esse site, foi eu que comecei a montar ele, mas eu tenho o meu pessoal aqui que trabalha também nessa área. Mas como eu gosto de... Quando eu tenho uma ideia, eu gosto de colocar ela em prática e ver ela se concretizar, então eu acabo meio que, às vezes, monopolizando um pouquinho. Então, eu comecei e depois eu demandei para eles, agora eles estão construindo isso e aos pouquinhos eu vou auxiliando. Mas como eu tenho muito pouco tempo disponível, eu não estou conseguindo também dar uma sequência, senão já era para estar pronto desde a semana passada, tudo isso. Mas provavelmente até semana que vem já vai estar tudo alinhadinho. A ideia lá é a seguinte, dentro daquela área ali, a pessoa vai clicar ali em Encontre um Terapeuta. Então, ela vai para uma página. Dentro dessa página já vai ter uma listagem de terapeutas, mas vai ter uma área de busca, onde a pessoa vai buscar o terapeuta na cidade dela, ou pela especialidade que ela quiser, ela vai encontrar ali os terapeutas mais próximos e ela vai poder escolher qual terapeuta ela quer trabalhar. Quando ela escolher um terapeuta, apareceu ali as opções, ela escolhe um, ela clica na área daquele terapeuta ali e ela vai para a página daquela pessoa, daquele terapeuta. Ali naquela página vai ter todas as informações, vai ter todo o processo de acesso, de contato com esse terapeuta. E aí vai funcionar mais ou menos dessa forma. Dessa maneira vai funcionar. Tá? Vai ter toda uma estrutura ali para que a gente consiga captar esses clientes, trazer esses clientes ali para dentro e os terapeutas tenham acesso a essa área de membros. Inclusive, eu até acho que eu não vou colocar, a princípio, não vai ter uma página, por exemplo, do Marcelo e nem do Vitor ali, né? Para não competir com os outros terapeutas associados, porque daqui a pouco é muito comum, assim, quando as pessoas entram em contato com hoje, né, no Instituto, então quando elas entram em contato no Instituto, elas acreditam que vão ser atendidas por mim. Então, quando eu indico outro terapeuta, muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu queria ser atendido, ou normalmente não sou eu que entro em contato com as pessoas, né, uma das meninas. Aí ela diz, olha, ele não tá fazendo atendimento, ou ele não tem agenda, mas tem o fulano e o fulano que são terapeutas, que a gente pode te indicar e são bons terapeutas formados aqui no Instituto. E às vezes a pessoa diz, não, mas eu queria ser atendido por ele, ou pelo Marcelo, por exemplo. Entende? Então, aí pode ser que dê alguma interferência. Então, a minha ideia é não colocar uma página nossa, a gente continua captando clientes de outras formas e deixa esse portal da sociedade só realmente para os membros que são terapeutas aqui do Instituto, para facilitar muito mais e aumentar o número de clientes dessas pessoas, que essa é uma das nossas intenções, né? Não é só levar clientes para quem é membro, mas também ajudar que esses membros sejam efetivos. Não só eles terem um cliente, porque a nossa ideia não é que o terapeuta está ganhando dinheiro agora, está fazendo grana, porque tem um monte de cliente, mas ele precisa entregar resultado. E aí, quando ele é um membro da sociedade, ele também é um compromisso nosso. A nossa ideia é auxiliar essas pessoas que elas realmente consigam ser efetivas, que elas consigam ter resultados financeiros, mas também muito importante levar resultados para os clientes, que é talvez até mais importante ainda. É levar resultados mesmo para as pessoas que vêm procurar terapia, para que essas pessoas consigam realmente se livrar, se libertar desses bloqueios, dessas dificuldades que elas estão trazendo para dentro do Instituto. Essa é a nossa ideia, tá? Essa é a nossa ideia. Por isso que a gente vai ter vão ter várias facilidades dos associados aí para que realmente eles consigam se desenvolver e ter resultados. Mas o site em si está faltando alguns ajustes ali, mas já está quase tudo pronto lá. Beleza? Pessoas, só para vocês terem uma ideia,
o que eu percebo? Tem uma outra, um outro instituto que oferece essa possibilidade das pessoas se tornarem membros. Se procurar na internet, vai encontrar ali a publicidade deles, o que é? Eles captando novos membros. Torne-se um membro filiado e tal. A nossa ideia não é essa, nós não vamos fazer campanha para atrair novos membros. A nossa ideia é que os membros sejam principalmente as pessoas que vêm para as formações. A nossa ideia é o nosso marketing ser voltado para atrair clientes para terapia mesmo. Procure um terapeuta, encontre um profissional qualificado. Entende? A diferença, ou pelo menos uma das diferenças, é essa. Porque seria muito fácil a gente pegar, a gente cobra uma taxa das pessoas, as pessoas pagam uma taxa de anuidade, paga todo mês um valor, e a gente pega esse valor que elas estão investindo e a gente divulga, usa esse valor para divulgar, para atrair mais pessoas e fazer grana. Não é essa a nossa ideia. Nossa ideia não é essa. Nossa ideia é realmente ajudar ou ter essa ajuda mútua, esse trabalho em equipe mesmo, para que todos nós sejamos efetivos e todos nós consigamos realmente ter resultados tanto financeiros quanto de liberdade, de todas as liberdades, na verdade, que a gente busca na vida, né? Que não é só uma, são várias liberdades: financeira, de tempo, de espaço, né? Geográfica e por aí vai. Beleza, 21h40. Na verdade, eu tinha preparado um material aqui para a gente falar. A gente ia falar um pouquinho sobre neurociência hoje, sobre cérebro e tudo mais, que tinha muito a ver com tudo aquilo que a gente vem falando nos outros encontros. O nosso assunto fugiu e a gente foi para outras áreas. Então, vou fazer o seguinte: a gente vai encerrar agora. Se alguém quiser fazer alguma consideração, falar algo, tirar alguma dúvida, alguma crítica, alguma consideração, fique à vontade. Senão, a gente encerra agora e a gente volta na próxima quarta, e aí sim a gente fala sobre neurociência mesmo, um pouquinho sobre o cérebro, algo que a gente nunca falou especificamente sobre isso aqui nos nossos encontros, né? Falar um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro, como tudo isso que a gente fala sobre PNL, sobre hipnose, o porquê que isso funciona, como isso funciona, e qual é o respaldo dentro da neurociência, a gente entender um pouquinho de como tudo isso funciona aqui dentro. E isso facilita para o nosso entendimento e também quando a gente vai levar isso para outras pessoas. Porque é muito fácil a gente falar que funciona, mas não saber por que funciona, como isso funciona. Quando a gente entende um pouquinho, a gente tem esse embasamento, é muito mais legal, muito mais interessante, porque a gente consegue realmente dar esse embasamento e a gente passa confiança, credibilidade e faz com que as pessoas entendam que realmente isso não é só teoria, é realmente funcional mesmo. Beleza? Luiz, se quiser falar, fica à vontade. Eu acho muito importante esse tema, que às vezes é o que falta, né, para a gente entender o que está acontecendo de fato. E para ter esse gerenciamento de risco para não dar nenhum problema, né? Saber o por trás de todo o desenrolar, né? Isso. É isso aí. A gente entendeu o que acontece aqui dentro, pelo menos de uma forma bem simples, porque, na verdade, os nossos bate-papos aqui, a intenção é que sejam mais simples mesmo. Mas, de uma forma bem simples, a gente entendeu o que acontece, quais são os processos que acontecem aqui dentro, que fazem com que tudo isso funcione, ou que passam, o que geram todas as nossas experiências, né? Sejam coisas negativas, seja uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, porque, na verdade, tudo isso é só um processo cerebral, não é nada concreto, é só uma nominalização que a gente dá para as nossas experiências. Só que essas experiências, elas são processadas aqui dentro e o nosso cérebro processa tudo isso e cria isso. Como ele cria? Quando a gente entende como o nosso cérebro cria isso facilita para que a gente consiga resolver, facilita quando eu explico para o meu cliente e ele consegue entender também esses processos, isso ajuda a ele desconstruir essa nominalização que ele fez. Nominalização em PNL é a gente pegar um processo, alguns padrões de experiência,
alguns pensamentos, alguns comportamentos, e a gente encapsula ele em um nome. Ansiedade, depressão, fobia, e por aí vai. A gente encapsula ele. Quando a gente encapsula ele dentro de um nome, isso se torna algo concreto e estático. É mais desafiador de eu mudar. Quando eu entendo que isso é só uma nominalização, e na maioria das vezes, né, não é um processo, na verdade ele se torna um processo físico, mas na maior parte, ou muitas vezes não é um processo físico, né? Quando eu entendo isso, que é só uma nominalização, é um conjunto de comportamentos, ou é um comportamento, isso já começa a facilitar, já começa o processo de mudança. Entende? Então, a ideia é essa, a gente trabalhar um pouquinho, a gente falar um pouquinho sobre isso, e aí eu convido os colegas a trazerem também um pouquinho das suas experiências, dos seus conhecimentos nessa área, para a próxima quarta, para a gente falar sobre isso. E eu acho que vai ser bem enriquecedor para todos nós. Beleza? 21h44 agora. Encerramos por aqui. Voltamos na próxima quarta-feira. Não vou encontrar nenhum de vocês, provavelmente, essa semana, porque no final de semana acho que a gente não tem curso. No outro final de semana a gente tem um treinamento aqui em Porto Alegre, vai ser bem legal para quem é de Porto Alegre ou aqui do Sul e quiser participar. O Marcelo vai participar com a gente lá. É uma imersão em PNL, hipnose, inteligência emocional. Vai estar bem legal. Viu, Maribel? O Marcelo vai participar. Acho que tu tem que ir. 27 e 28 de agosto agora, último final de semana do mês. Vai ser bem interessante, vai ser uma experiência bem legal lá. Vai ser diferente de tudo aquilo que a gente já fez. A gente já fez vários outros treinamentos nesse sentido, mas esse vai ser diferente. Pensarei ainda, não tenho certeza de participar. Aproveita. Ainda. Aproveita. O Marcelo vai só porque tu disse que ia. Brincadeira, mas vai estar bem legal. Vai ser lá, vai ser no mosteiro, vai ser justamente onde a nossa formação de hipnose não verbal vai acontecer. Hã? Até pela curiosidade de conhecer lá o mosteiro, mas eu não sei se eu vou poder participar disso. É bem legal, é bem bacana. Não digo nem que sim, nem que não ainda. Boa, tranquilo. Aí, ela lá entrou agora. Como eu posso me decidir até o último momento, né? Então... Claro, com certeza, com certeza. Pode ficar bem tranquilo para decidir. A Lala entrou agora, Lala, a gente vai encerrar. Eu vi que tu tinha outros compromissos, né? Tava com uma mentoria. Tinha! Mas não a gente estava sentindo tua falta. Tu entrou lá para dar oi, tchau. Eu entrei para dar oi, mas daí não deu tempo de dar o oi. Daí agora para dar tchau. Mas dizer que eu tô junto. Tem momentos que a gente tem que se dividir, né? É isso aí. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vai estar lá dia 27 e 28 lá. 27 e 28 eu acho que eu não posso, eu tenho outros compromissos. Vou estar no próximo. Isso. Naquele bom, sabe? Naquele 3? Aquele tão sonhado, aquela criança assim que a gente almejou, sabe? Que a gente projetou, que a gente esperou tanto amor e carinho. É isso. Vamos estar no preço. Eu já garanti minha vaga. Eu também. O 3 vai ser muito bacana. Formação de nível 3 de hipnose não verbal vai ser uma experiência bem legal. A gente está preparando algo bem interessante para vocês. Vocês não vão perder e esperar, porque realmente vai ser legal, vai ser uma experiência bem diferente. Eu fiz a minha inscrição, eu tive que dar uma saidinha, agora eu voltei. Eu fiz a minha inscrição ali me fugiu agora. Lá nível 3? Como? Para o nível 3 de não verbal? Não, para a sociedade ali. Sim, para filiação, tá. Só que, assim, para mim, eu não sei se é eu que não estou conseguindo localizar, mas até dei uma conferida aqui de novo. Eu consegui fazer a inscrição, eu preenchi aquele formulário, mas eu não consigo acessar o link para fazer ou não está disponibilizado ainda para fazer o pagamento.
Não, na verdade, já era para estar disponibilizado lá. Se está dando problema, na verdade, as gurias vão entrar em contato com todo mundo que preencheu com todo mundo que preencheu o Pois formulário, né? É isso que eu entendi, né? Tu preenche e depois entra em contato, né? Porque o link de pagamento não deu para mim também. Você também não Então, conseguiu, Maribel? Sim, eu preenchi a ficha, mas não o link de pagamento. Isso não apareceu. então o Ali, link ali diz que eles vão entrar em contato, né? Isso, mas a gente vai chamar vocês lá para passar o link, Eu não tudo sei nem para direitinho. que, né? Aquele contato, né? Porque de repente eu nem vou atender ligação na hora. Até porque eu falei aquele dia no encontro que quem tivesse interesse preenchia o formulário lá, até mesmo sem compromisso, para depois a gente entrar em contato e passar todos os detalhes. Mas as gurias vão entrar em contato, vão mandar ali o linkzinho para vocês fazerem o pagamento, para aproveitar, né, esse valor diferenciado, e aí o material já está sendo todo preparado já. Pode mandar o link para mim, né? Porque o contato pode ser. Tá, tranquilo. Não sou terapeuta mesmo, né? Não quero nem a página. Vai ter outros benefícios, Maribel. Vai ter vários benefícios. Então. Muito legal. Vai ter o benefício de conviver com a gente, Maribel. Pensa só. Pois é, mas isso eu já tenho, né? Vai conviver cada vez mais, Maribel. Cada vez mais. Pois é, cada vez mais, ó. Cada vez mais. Aí, de repente, daqui a pouco a gente vai voltar até com os encontros do grupo de estudos. Minha intenção também é voltar com os encontros presenciais também, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, talvez a gente fazer encontros. Esse eu nem cheguei a pegar. Tu não pegou, né? Na verdade, daqui, eu acho que ninguém participou quando era presencial, né? De outros carnavais. Uhum. De outros carnavais. A gente fazia, os encontros eram presenciais aqui em Porto Alegre. A nossa ideia é fazer encontros presenciais aqui em Porto Alegre. A tecnologia toda, né? Então, na época que a gente fazia, algumas pessoas me falavam do Zoom, por que vocês não fazem do Zoom? Eu nem sabia o que era o Zoom, não sabia nem que existia isso. E hoje a gente está usando só isso, né? Exatamente. Como diz até os atendimentos online, né? Até os atendimentos online. Foi dar agora, depois, né, da pandemia. Então não existia isso, né? É isso aí. Mas a gente pretende fazer, a gente pretende voltar a fazer, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. A minha ideia talvez é fazer encontros aqui em Porto Alegre e em São Paulo, que é os locais onde a gente vai todo o tempo, né? E aí dá a possibilidade, porque também naquela época as pessoas pediam, mas por que não faz aqui em Florianópolis também? Por que não faz em São Paulo? Mas não tinha como, né, a gente fazer. Os encontros tinham que ser só aqui em Porto Alegre mesmo, né? A maior parte das nossas formações era aqui, naquela época. Hoje não, hoje a gente tem formações em vários lugares, mas principalmente Porto Alegre e São Paulo. E aí a nossa ideia é fazer isso. Mas por enquanto eu não vou prometer, né? Porque eu não sei. Não sei quando que a gente vai conseguir colocar isso em prática. Beleza? 21h52. Na próxima quarta-feira a gente volta. Vamos falar sobre neurociência, sobre cérebro, sobre funcionamento, sobre como tudo isso funciona. E aí, se vocês, eu convido vocês a fazerem algumas pesquisas, trazer conhecimentos que vocês já têm nessa área, dúvidas, curiosidades, para a gente debater aqui e enriquecer o nosso encontro semana que vem. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Beleza? Já estou cheio de dúvida. Oi? Já estou cheio de dúvida. Boa, isso é bom. Dúvida é bom. Dúvida é excelente. Vamos encerrar por aqui, porque senão daqui a pouco todo mundo vai embora. A gente tem vai começando a ficar, a demorar mais, e as pessoas vão indo embora. A gente tem uma Bota no grupo lá o tema, né, Boa, Victor? Porque daí o pessoal já vai, né? Esse pessoal que não assistiu hoje, que não estava no grupo. Porque as pessoas não sabem o que vai acontecer e tal. Exatamente. Tem que lançar no grupo, pelo menos, né? Daí, se de repente o tema interessa, pode ser que eles venham, né? É isso aí. É isso aí. Vamos. Eu vou colocar lá no grupo lá. Para a gente trazer bastante gente semana que vem e fazer um bate-papo bem legal. Encerramos por aqui.
Uma excelente noite, final de noite de quarta-feira para todos vocês. Voltamos na quarta-feira que vem, um excelente final de semana também. Não vamos nos encontrar esse final de semana, mas a gente se encontra por aí também, presencialmente, além dos nossos encontros aqui. Pelo menos espero que isso aconteça. Boa noite, então. Parabéns por terem ficado até agora, né? 2 horas de bate-papo aqui. Parabéns para vocês que ficaram aqui, que persistiram, que não desistiram e saíram antes. Muito legal, muito bacana estar aqui com vocês todas as quartas-feiras. Isso enriquece muito minha semana. Beleza? Um grande abraço. Beleza. Até semana que vem. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.